A manhã em Fresno estava quente, como a maioria dos dias em nossa ensolarada cidade californiana. Adoro essas horas tranquilas, quando o sol começa a aparecer pelas persianas do nosso quarto, e Archibald ainda ronca pacificamente ao meu lado. Aos 67 anos, aprendi a apreciar esses momentos de silêncio e tranquilidade. Meu olhar percorreu os contornos familiares do quarto, o mesmo quarto onde Archie e eu passamos os últimos 32 anos. Cada rachadura no teto, cada tábua do assoalho que rangia sob nossos pés, contava uma história. A história das nossas vidas. Saí de debaixo das cobertas com cuidado, tentando não acordar meu marido. Archibald nunca fora de acordar cedo, principalmente desde que se aposentou. 35 anos lecionando literatura inglesa na faculdade local o ensinaram a apreciar a oportunidade de dormir até mais tarde. Vestindo um hobby, fui para a cozinha. Nossa casa, uma espaçosa mansão vitoriana de 4 quartos, talvez fosse grande demais para 2 pessoas idosas, mas cada canto guardava lembranças. Nosso filho Edmund cresceu aqui, e comemoramos aniversários, Natal e Ação de Graças aqui. Foi lá que lamentei a morte dos meus pais e celebrei o nascimento dos meus netos. Enquanto preparava meu café da manhã, não pude deixar de me deter em uma fotografia sobre a mesa da cozinha. O jovem Edmund, em sua beca de formatura, sorrindo orgulhosamente entre mim e Archie. Éramos tão felizes naquela época. Naquela época, achávamos que tínhamos criado nosso filho corretamente. O som de passos me tirou do meu devaneio. Archibald, com seus cabelos grisalhos desgrenhados e seu hobby surrado, que ele teimosamente se recusou a trocar apesar das minhas insinuações, entrou na cozinha. Bom dia, B, disse ele, beijando-me na bochecha e pegando a cafeteira. Vai ser um dia quente, como sempre. Sorri, entregando-lhe uma xícara. Não se esqueça, Edmund e Vivien prometeram vir jantar, resmungou Archie. Ele nunca gostou da nossa nora. Vivia em Fairmont Nate Peton vinha de uma família com pretensões à aristocracia, mas sem meios para manter esse estilo de vida. Edmund a conhecera na universidade e, desde então, nosso filho estava sob sua influência. Eu me pergunto por que eles estão vindo, murmurou Archie, escondendo o rosto atrás do jornal. Eles geralmente só nos visitam nos feriados ou quando precisam de alguma coisa. Não respondi. Nós dois sabíamos que era verdade. Após o nascimento dos nossos gêmeos, Oliver e Amélia, que agora têm 7 anos, nossos encontros com o filho tornaram-se ainda menos frequentes. Edmund sempre encontrava desculpas: o trabalho no escritório de advocacia, as atividades escolares das crianças, o cansaço de Vivien. O dia se arrastou lentamente. Preparei o jantar, um assado com legumes, que Edmund adorava quando criança, e torta de maçã, uma sobremesa tradicional da família. Archibald foi para o seu escritório, onde passava a maior parte do tempo lendo e, ocasionalmente, escrevendo artigos para revistas literárias. Exatamente às 14 horas, a campainha tocou. Arrumei o cabelo em frente ao espelho do corredor. Os fios grisalhos haviam substituído quase completamente minha outrora rica cor castanha, mas eu ainda tentava parecer elegante. Orgulho era uma característica que Archie sempre me atribuía. E talvez ele estivesse certo. Parados na porta estavam Edmund, alto como o pai, mas com as minhas feições, e Vivien, uma loira esbelta com unhas impecáveis e uma bolsa de grife. Mãe, Edmund me abraçou, e senti o cheiro de uma colônia cara. Você está linda. Não bajule uma velha, eu disse, brincando, dando-lhe um tapinha no ombro e deixando-o entrar em casa. Vivien, querida, como vai? Minha nora me lançou um sorriso reservado. Está tudo bem, Beatrice. As crianças mandam lembranças. Você não os trouxe? Não consegui esconder minha decepção. Fiz um bolo. Eles têm aulas de natação, Vivien me interrompeu. Não podíamos perder. Entendeu? Eu só entendia uma coisa: meus netos não tinham vindo mais. Nos últimos 6 meses, eu os tinha visto apenas 2 vezes, e ambas em festas de família, onde mal conseguíamos trocar algumas palavras. Archie está no escritório, eu disse, levando-os para a sala de estar.
Vou ligar para ele. Quando estávamos todos reunidos ao redor da mesa, notei que Edmund e Vivien trocavam olhares, como se estivessem reunindo coragem antes de uma conversa importante. Archie pareceu notar também. Ele largou o garfo e olhou para o filho com expectativa. Então, disse ele em seu tom professoral, o que atrás aqui desta vez? Edmund pigarreou. Na verdade, queríamos conversar com você sobre algo importante, disse ele, colocando a mão sobre a de Vivien. Depois do jantar, tomando chá. O jantar foi tenso. Edmund tentou descontrair com histórias sobre seu trabalho, e Vivien interveio com comentários sobre a escola dos gêmeos, mas eu senti que aquilo era apenas o prelúdio de algo mais sério. Depois do jantar, fomos para a sala de estar. Servi chá nas xícaras que herdei da minha avó, de porcelana delicada e pintada à mão. Archibald acomodou-se em sua poltrona favorita, e Edmund e Vivien sentaram-se ao lado dele no sofá. Mãe, pai, começou Edmund após o primeiro gole de chá. Estamos pensando muito em como tocar nesse assunto. Diga logo o que pensa, filho, disse Archie, sempre preferindo a franqueza. Edmund respirou fundo. Vivien e eu queremos comprar uma casa nova. A que encontramos fica em um bairro agradável, perto da melhor escola da cidade. Seria perfeita para os gêmeos. Sorri. Que maravilha, querida. Você encontrou algo que caiba no seu orçamento? Vivien se inclinou para a frente. Veja bem, Beatrice, a casa é realmente linda, mas está um pouco fora do nosso orçamento. O banco está exigindo uma entrada substancial para aprovar a hipoteca. E você precisa de ajuda, imaginou Archie, franzindo as sobrancelhas. Não é exatamente uma ajuda, Edmund pousou a xícara. É mais como um investimento no futuro dos seus netos. Senti uma inquietação crescendo dentro de mim. Como assim, Edmund? Meu filho trocou um olhar rápido com a esposa, e ela assentiu quase imperceptivelmente. Mãe, pai, sua voz tornou-se profissional, quase distante. Estávamos pensando. Vocês dois têm mais de 65 anos. Esta casa é grande demais para vocês dois. 4 quartos, um jardim enorme que precisa ser cuidado. Deve ser exaustivo. Nós nos viramos, respondi secamente, sentindo os músculos das costas se contraírem. Claro, você está se virando agora, interrompeu Vivien com sua voz melodiosa. Mas e daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Você precisa pensar no futuro. Archibald largou o jornal que havia pegado mecanicamente da mesa. O que você quer dizer, Edmund? Meu filho endireitou-se na cadeira. Estamos sugerindo que você venda esta casa. Ela vale muito dinheiro, especialmente considerando a localização e o terreno. Você poderia comprar algo menor, mais confortável, e a diferença. Ele fez uma pausa. A diferença poderia ser usada para a entrada da nossa nova casa. O quarto ficou em silêncio. Olhei para o meu filho, tentando entender se ele estava falando sério. Archie e eu morávamos naquela casa havia 32 anos. Cada canto estava repleto de lembranças. Edmund, eu finalmente disse, tentando manter a voz firme, seu pai e eu não temos planos de vender a casa. É o nosso lar. Mas por que você precisa dela? Vivien interrompeu, com a voz carregada de irritação. É tão grande para vocês dois. É ilógico, e as crianças poderiam ir para a melhor escola da cidade. Podemos te dar o dinheiro para a entrada, ofereceu Archie. Se você precisar tanto assim de ajuda. Edmund balançou a cabeça. Suas economias não serão suficientes, pai. Já fizemos as contas. Precisamos exatamente do valor que você vai conseguir vendendo esta casa e comprando algo menor. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Eles tinham calculado tudo, nossas economias, o valor da casa, a possível diferença, sem o nosso conhecimento, sem o nosso envolvimento. Não, respondi com firmeza. Não vamos vender a casa. O rosto de Vivien se contorceu, mas ela rapidamente se recompôs. Beatrice, seja razoável. Você está velha.
Por que precisa de uma casa tão grande? Venda-a e ajude seu único filho. Vivien, Archibald retrucou, cuidado com a língua quando falar com minha esposa. Edmund levantou a mão, pedindo calma. Vamos todos nos acalmar. Mãe, pense nisso. É um investimento no futuro dos seus netos. Você não quer que eles tenham o melhor? Quero que eles tenham uma avó com respeito próprio, retruquei, que não deixe nem o próprio filho passar por cima dela. Beatrice, a voz de Edmund endureceu, você não entende. Vivien e eu estamos quase finalizando a compra. O banco está aguardando a confirmação da entrada. Se perdermos esta casa, não teremos outra chance como esta. Esse é o seu problema, retrucou Archie. Você não deveria ter contado com o nosso dinheiro e planejado vender a nossa casa. Edmund se levantou, com o rosto vermelho. Ótimo. Simplesmente maravilhoso. Então, suas paredes antigas são mais importantes para você do que o futuro dos seus netos? Não distorça minhas palavras, eu disse, me levantando também. Você e Vivien ganham um bom dinheiro. Se não puderem pagar uma casa no bairro que querem, procurem outra. Queremos esta casa, interrompeu Vivien. A localização é perfeita, perto dos Petons. Ah, entendi, resmungou Archie. Então, é uma questão de prestígio, não da escola para as crianças. Vivien lançou-lhe um olhar zangado, mas não disse nada. Edmund se aproximou e segurou minhas mãos. Mãe, por favor, pense nisso. Podemos encontrar um apartamentozinho bacana para você. Cuidaremos de tudo. Afastei as mãos. Não, Edmund. Esta casa não é só paredes. São 32 anos da minha vida com seu pai. Nós criamos você aqui. Vamos lá, mãe, ele deu um passo para trás. É só uma casa. Tijolos e madeira. Estamos falando de pessoas de verdade, seus netos. Não ouse me chantagear com meus netos, eu disse, com a voz embargada. Edmund trocou olhares com Vivien. Algo em seus olhos mudou, uma determinação fria que eu nunca tinha visto antes. Tudo bem, disse-ele lentamente, como se estivesse ponderando cada palavra. Então vou ser direto. Ou você vende a casa e nos dá o dinheiro para a entrada, ou pode esquecer de ver Oliver e Amélia. O quê? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você me ouviu, sua voz era gélida. Nada de visitas, nada de férias juntos, nada de ligações pelo Skype, nada. Archibald se levantou de um salto. Você está ameaçando seus próprios pais? Proibindo a gente de ver nossos netos? Vivien se levantou do sofá e ficou ao lado do marido. Isso não é uma ameaça, Archibald. É apenas uma escolha. A sua escolha. O que é mais importante para você? Uma casa antiga ou o relacionamento com seus únicos netos? Senti a náusea subir à garganta. Meu próprio filho, meu Edmund, que Archie e eu criamos com tanto amor, estava parado na minha frente, dizendo calmamente que me privaria de ver meus netos se eu não lhe desse o dinheiro. Saia, disse Archibald baixinho. Saia da nossa casa agora. Pai, começou Edmund. Saia daqui, latiu Archie tão alto que me encolhi. E não ouse voltar antes de se recompor e pedir desculpas à sua mãe. Edmund olhou para o pai por um segundo e depois deu de ombros. Pense na nossa oferta. Você tem uma semana. Ele pegou Vivien pela mão e eles se dirigiram para a porta. Na porta, ele se virou. Você está velha, mãe. Por que precisa de uma casa como esta? Venda-a e dê o dinheiro para nós. Se não, você nunca mais verá seus netos. A porta se fechou atrás deles, e eu afundei no sofá, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto. Archibald sentou-se ao meu lado e passou o braço em volta dos meus ombros. Sabe, sussurrou ele, o que aconteceu com o nosso menino? Balancei a cabeça, incapaz de responder. Uma pergunta não parava de me martelar. Como podemos criar um filho capaz de fazer isso com os próprios pais?
Depois que Edmund e Vivien foram embora, um silêncio opressivo tomou conta da casa. Sentei-me na sala de estar, olhando para as xícaras de chá pela metade nas xícaras da minha avó e para os restos de torta de maçã. Archibald limpou a mesa silenciosamente, com movimentos bruscos, revelando sua raiva reprimida. Deixa pra lá, eu disse baixinho. Eu cuido disso depois. Meu marido afundou na poltrona à minha frente, esfregando o nariz, um gesto que eu havia aprendido a reconhecer como um sinal de profunda ansiedade durante nossos 40 anos de casamento. Seja, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado, você entende que não podemos ceder, não é? Isso é chantagem, pura e simplesmente. Assenti, incapaz de falar. O rosto de Edmund estava diante dos meus olhos, frio, calculista, estranho. Quando nosso menino se transformou neste homem? Fechando os olhos, fui transportada de volta ao passado. Edmund, um garotinho de 5 anos com cachos castanhos rebeldes, estava sentado no chão da cozinha, montando um conjunto de construção. Seus dedinhos juntavam as peças desajeitadamente, seu rosto era a imagem da concentração absoluta. Mamãe, olha, disse ele, erguendo sua criação. Esta é a nossa casa. Você está aqui, o papai está aqui e eu estou aqui. Lembro-me de como meu coração derreteu com aquelas palavras, diante da torre desajeitada que era o ninho da nossa família na imaginação dele. Edmund tem 9 anos. Seu primeiro projeto escolar é um relatório sobre dinossauros. Archie e eu ajudamos a recortar figuras de uma enciclopédia e colá-las em um pôster. Ele estava tão orgulhoso do seu trabalho, ensaiando sua apresentação para nós dezenas de vezes. Mãe, você acha que eu vou tirar um A? Perguntou ele, nervoso. Claro que sim, assegurei. Você se esforça muito. E ele tirou a nota mais alta. Chegou em casa feliz, acenando com o pôster, e me mostrou sua nota antes de mostrar aos amigos. Quando tudo mudou? Gradualmente, quase imperceptivelmente, ano após ano. Talvez os primeiros sinais tenham surgido na adolescência. Edmund tem 14 anos e, pela primeira vez, revira os olhos em resposta às minhas palavras, um pequeno gesto, mas tão doloroso para o coração de uma mãe. Mãe, você não entende, tornou-se sua frase favorita. As coisas são diferentes agora. Talvez tenha sido aquela escola particular para a qual o transferimos. Archie insistiu, dizendo que era a melhor educação da região, que era um investimento no futuro do nosso filho. Concordei, embora temesse que Edmund ficasse cercado por crianças de famílias mais ricas. Logo, ele começou a se envergonhar da nossa situação. Archie é apenas professor de literatura, e eu sou bibliotecária. Não somos advogados, médicos ou empresários como os pais dos seus novos amigos. Edmund parou de convidar os colegas para sua casa. Quando perguntei por quê, ele resmungou algo sobre nossa casa não ser moderna o suficiente. E então Vivien apareceu. Eles se conheceram no primeiro ano da faculdade de Direito. Ela era uma garota snob de uma família com um nome famoso, mas sem dinheiro. Lembro-me da primeira vez que nos encontramos, de como Vivien olhou em volta da nossa casa com um sorriso condescendente, comentando sobre o charme antiquado da nossa sala de estar, insinuando claramente que tudo já deveria ter sido jogado no lixo. Ela só está nervosa, disse Edmund, defendendo-a, ela gosta de você, de verdade. Assenti, embora já pudesse sentir a insinceridade em suas palavras. Talvez ele estivesse tentando se convencer de que Vivien tinha gostado de nós. O casamento foi suntuoso, além das nossas possibilidades. Os pais de Vivien insistiram que a cerimônia fosse condizente com a posição da família. Archie e eu gastamos uma parte significativa das nossas economias para não passar vergonha. Edmund estava feliz, e nós só queríamos que ele fosse feliz. Depois do casamento, as visitas tornaram-se raras. No início, ambos estavam ocupados com os estudos, depois com as carreiras. Quando os gêmeos nasceram, achávamos que nos veríamos com mais frequência, mas aconteceu o contrário. Vivien estabeleceu uma rotina rígida para as crianças, e nossos encontros se tornaram ainda mais raros e formais. Não quero que você os estrague, disse ela.
Temos nosso próprio jeito de criá-los. Foi a primeira vez que Archie ficou realmente bravo. Eles são nossos netos, droga, exclamou quando foram embora. Temos o direito de vê-los. Eu o acalmei, dizendo que pais jovens precisam de tempo, que tudo daria certo. Mas a situação só piorou. Edmund cancelava nossas visitas cada vez com mais frequência, de última hora. E quando nos víamos, ele se mostrava distante, como se estivesse cumprindo uma tarefa desagradável. E agora este ultimato: vender a casa, dar o dinheiro a eles ou esquecer os nossos netos. Seja, a voz de Archie me trouxe de volta ao presente. Você está me ouvindo? Pisquei, afastando as lembranças. Desculpe, eu estava perdido em pensamentos. Estou dizendo que precisamos consultar um advogado, repetiu ele. O que o Edmund está fazendo é ilegal. Temos o direito de ver nossos netos. O que vamos fazer? Perguntei, cansado. Processar nosso próprio filho? Archie passou a mão pelos cabelos grisalhos, os ombros caídos. Não sei, B. Simplesmente não sei. Ficamos sentados em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, escurecia gradualmente, o dia de verão dando lugar à noite. Não acendi as luzes, encontrando um estranho conforto no crepúsculo que se aproximava. Por que ele ficou assim? Finalmente fiz a pergunta que me atormentava a noite toda. Onde foi que erramos, Archie? Meu marido balançou a cabeça. Não tenho certeza se fomos nós, B. As pessoas mudam, a influência do ambiente, as próprias escolhas. Talvez nós realmente o tenhamos mimado demais. Ou, pelo contrário, não fomos rigorosos o suficiente. Lembrei-me de como Edmund nos implorou por tênis caros quando tinha 16 anos, os mesmos que todo mundo na escola tem. Recusamos, dizendo que era desperdício de dinheiro, mas ele insistiu tanto, falando de forma tão convincente sobre a importância de não se destacar, que cedemos. Um mês depois, ele estava pedindo um celular novo. Lembra, comecei, como ele fez birra por causa de ir para um acampamento de verão? Ele tinha 13 anos e disse que todos os amigos dele iam para a Europa, não para um acampamento idiota para pobres. Archie assentiu. E nós o mandamos para aquele acampamento caro no lago. Economizamos por 3 semanas para pagar a viagem, e ele nem agradeceu. Terminei. Ele só disse que queria ir para um acampamento com quadra de tênis no ano que vem. Ficamos em silêncio, perdidos em nossas memórias. Cada incidente parecia insignificante por si só, mas juntos pintavam um quadro assustador. Nosso filho crescia convencido de que o mundo deveria se curvar à sua vontade. Mas também houve bons momentos, eu disse, agarrando-me às lembranças brilhantes. Lembra como ele cuidou de você quando você quebrou a perna? Ele tinha 12 anos e lia para você todos os dias depois da escola. Archie sorriu. Sim, ele era um menino atencioso. E lembra como ele te deu aquele broche de aniversário? Ele economizou a mesada por 3 meses. Toquei automaticamente no meu pescoço, embora o broche estivesse guardado numa caixa há muito tempo, um passarinho prateado com uma pedrinha no lugar do olho. Barato, mas tão querido para mim. O que aconteceu com ele, Archie? Para onde foi aquele garoto? Meu marido suspirou. Não sei, B. Talvez ele ainda esteja aí, em algum lugar lá no fundo. Ele só se perdeu. Conversamos até tarde da noite, analisando as opções. Poderíamos ter encontrado o Edmund e dado a ele dinheiro das nossas economias, mas não era suficiente para a entrada que ele havia mencionado. Poderíamos ter ignorado o ultimato e tentado entrar em contato com nossos netos por meio da escola ou da babá, mas isso parecia um último recurso que só agravaria o conflito. E se a gente realmente vender a casa, sugeriu Archie, inesperadamente. Não para dar o dinheiro ao Edmund, mas apenas para começar um novo capítulo. Você mesmo disse que a casa ficou grande demais para nós dois. Olhei para ele, surpresa. Mas você ama esta casa, seu escritório, o jardim. Sim, ele concordou. Mas eu te amo mais.
e percebo como essa situação com o Edmund e os netos está te machucando. Balancei a cabeça. Se vendermos a casa agora, depois do ultimato dele, vai parecer que estamos cedendo. Ele vai achar que pode continuar nos manipulando. Você tem razão, suspirou Archie. Mas viver em conflito constante com nosso único filho, não era isso que eu queria para nossa velhice. Quando finalmente fomos para a cama, já passava bem da meia-noite. Mas o sono não vinha. Fiquei ali deitado, olhando para o teto, ouvindo a respiração constante de Archibald e pensando em Edmund, no garotinho que um dia me olhou com adoração, no adolescente que se envergonhava de seus pais fora de moda, no jovem que encontrava cada vez menos tempo para visitas e no homem que me deram o ultimato hoje. Pensei em Vivien, na influência dela sobre o nosso filho. Lembrei-me de como o comportamento dele mudou depois que se conheceram, como ele começou a falar diferente, a se vestir diferente, até a rir diferente. Como ele gradualmente adotou a atitude condescendente dela em relação a nós. Mas será que Vivien era a única culpada? Ou será que as sementes do egoísmo já tinham sido semeadas antes, por nossas concessões, nosso desejo de dar a ele o melhor de tudo, nossa incapacidade de dizer não? Virei-me de lado, olhando para o meu marido adormecido. Archibald sempre fora mais forte do que eu, mais íntegro. Quantos conflitos com Edmund poderiam ter sido evitados se eu não tivesse convencido meu marido a falar com ele? Se eu não tivesse insistido que ele é só uma criança, está só passando por uma fase difícil, todos os amigos dele fazem isso? De repente, percebi que estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto, encharcando o travesseiro. Eu não estava de luto pela ameaça de perder minha casa ou mesmo meus netos. Eu estava de luto pela perda de um filho que eu pensava conhecer e amar, mas que se tornará um estranho. O pensamento surgiu inesperadamente, como um clarão na escuridão da noite. E se eu realmente vendesse a casa? Não para ceder à chantagem de Edmund, mas para lhe dar uma lição. A ideia era ousada, talvez até maluca, mas quanto mais eu pensava, mais viável parecia. De qualquer forma, quase nunca vejo meus netos. A casa, por mais querida que seja para mim, são apenas paredes. Mas a oportunidade de mostrar ao meu filho que seu comportamento é inaceitável, que manipulação e chantagem não vão funcionar. Sentei-me na cama, subitamente animada. Um plano começou a se formar na minha cabeça, os detalhes se encaixando. Edmund espera que ou cedamos e percamos o contato com nossos netos, ou nos submetamos e lhe demos o dinheiro. Mas e se fizermos algo diferente? E se jogarmos o nosso próprio jogo? Saí da cama em silêncio, tentando não acordar Archie, e fui para a cozinha. Servi um copo d'água, sentei-me à mesa, peguei um caderno e uma caneta e comecei a anotar meus pensamentos. O plano era arriscado e exigia uma preparação cuidadosa. Eu precisaria de ajuda jurídica, possivelmente até financeira. Mas o resultado poderia ser uma lição que Edmund jamais esqueceria. Ao amanhecer, eu já havia preenchido várias páginas. O plano estava tomando forma. Enquanto os primeiros raios de sol se filtravam pelas cortinas, ouvi os passos de Archibald. Ele entrou na cozinha, esfregando os olhos sonolentos, você não estava dormindo. Levantei os olhos do meu caderno, sentindo-me estranhamente calma e determinada. Archie, eu disse, tenho uma ideia. Você não vai gostar, mas me escute. Ele sentou-se à minha frente, olhando para as páginas rabiscadas. Estou ouvindo. Vamos vender a casa, comecei, levantando a mão para impedi-lo de protestar. Mas não do jeito que o Edmund quer. E o dinheiro não vai para onde ele pensa. Expliquei meu plano. A cada palavra, as sobrancelhas de Archibald se erguiam cada vez mais. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo, pensando no que ouvirá. Isso é arriscado, disse finalmente. E bastante cruel. Às vezes, a crueldade é a única maneira de se comunicar com alguém, respondi. Edmund precisa entender que seu comportamento tem consequências. Archie balançou a cabeça, mas vi dúvida em seus olhos, não negação. Tem certeza de que quer fazer isso?
pode destruir nosso relacionamento com nosso filho. Respirei fundo. Já não está destruído? Ele está nos chantageando, Archie. Ele está ameaçando nos separar dos nossos netos se não lhe dermos o dinheiro. Que tipo de relacionamento é esse? Meu marido coçou o queixo, pensativo. Vamos precisar de ajuda. De um advogado, no mínimo. Já pensei nisso, assenti. Lembra da Olivia Rigatti, filha do seu colega? Ela agora é uma advogada de família bem-sucedida. E você acha que ela vai concordar em se envolver nisso? Sorri, sentindo algo parecido com confiança pela primeira vez nas últimas 24 horas. Acho que ela vai ficar animada. A Olivia sempre gostou de soluções não convencionais. Archibald me olhou longamente e depois assentiu lentamente. Tudo bem, B, vamos tentar o seu plano. Mas me prometa uma coisa, se em algum momento você mudar de ideia, paramos imediatamente. Prometo, disse eu, estendendo a mão e apertando a dele. Obrigada por me apoiar. 40 anos juntos, ele sorriu levemente. Quando foi que eu parei de te apoiar? Terminamos o chá, observando o sol nascente pintar a cozinha com cores quentes. À minha frente, havia uma estrada difícil, decisões arriscadas e consequências possivelmente dolorosas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia uma vítima indefesa das circunstâncias, mas sim alguém no controle da situação. Peguei o telefone e disquei o número. Olivia, aqui é Beatrice Fairmont. Precisamos da sua ajuda. Pode nos encontrar hoje? Na manhã seguinte, liguei para o Edmund. A conversa foi breve, mas eu me lembrava de cada palavra, de cada respiração do outro lado da linha. Mãe, sua voz soou surpresa. Ele claramente não esperava uma ligação tão cedo. Olá, Edmund, tentei soar calmo, mesmo tremendo por dentro. Seu pai e eu discutimos sua proposta. Houve uma pausa. Quase pude vê-lo se endireitando na cadeira, preparando-se para uma conversa de negócios. E a que decisão você chegou? Perguntou ele rapidamente. Concordamos em vender a casa. As palavras saíram com dificuldade, mas continuei, você tem razão. É grande demais para nós dois. É hora de seguir em frente. Ouviu-se um suspiro alto do outro lado da linha. É a decisão certa, mãe. Sua voz soou triunfante, o que ele tentou disfarçar. Você não vai se arrepender. Eu te ajudo a encontrar um bom apartamento. Não é necessário, interrompi. Nós nos viramos sozinhos. Só me avise quando precisar do dinheiro para a entrada, respondeu ele rapidamente. Quanto antes, melhor. Vamos tentar, eu disse. Mas você sabe que vender uma casa não é um processo rápido. Claro, mãe, seu tom suavizou, quase carinhoso. Não tenha pressa. O principal é que você tomou a decisão certa. Vivien ficará feliz em saber disso. Tenho certeza que sim, respondi secamente. Entraremos em contato com o corretor imobiliário esta semana. Mantenha-nos informados sobre suas negociações com o banco. Depois da conversa, fiquei sentado com o telefone na mão por um longo tempo. Archibald, que me observava em silêncio, aproximou-se e pôs a mão no meu ombro. Ele acreditou em você? Perguntou meu marido. Completamente, olhei para ele. Ele nem perguntou para onde o dinheiro iria. Ele simplesmente presumiu que o receberia. Archie balançou a cabeça. Já imaginei. O que vem agora? Encontro com a Olivia às 11, eu disse, me levantando. Precisamos nos preparar. O escritório de Olivia Rigatti ficava em um prédio moderno no distrito comercial de Fresno. Paredes de vidro, decoração minimalista e cores suaves demonstravam um escritório de sucesso. A própria Olivia, uma mulher alta na casa dos 40 anos, com porte confiante e olhar penetrante, nos recebeu na sala de conferências. Senhora Fairmont, professora, ela apertou nossas mãos. Estou feliz em vê-la, embora as circunstâncias não sejam as mais agradáveis.
Descrevi a situação brevemente por telefone, mas agora precisamos discutir os detalhes. Então, Olivia abriu o laptop. Seu filho está ameaçando cortar o contato com você dos seus netos se você não vender a casa e dar o dinheiro a ele. Isso mesmo, Archibald assentiu. Isso é definitivamente uma forma de chantagem emocional, observou ela. Você poderia entrar com uma ação judicial por direito de visita, mas, para ser sincera, esses casos costumam se arrastar e nem sempre terminam em favor dos avós, especialmente se não houver casos comprovados de negligência por parte dos pais. Entendemos, eu disse, mas temos outro plano. Expus meus pensamentos. Olivia ouviu atentamente, às vezes tomando notas, às vezes fazendo perguntas esclarecedoras. Quando terminei, ela se recostou na cadeira, batendo a caneta pensativamente na mesa. Essa é uma abordagem incomum, disse ela finalmente. Legalmente, tudo bem se você fizer direito, mas as consequências emocionais podem ser sérias. Estamos preparados para isso, disse Archie com firmeza. Edmund precisa entender que seu comportamento é inaceitável. Olivia assentiu. Tudo bem, nesse caso, vamos discutir os detalhes. Passamos as 2 horas seguintes desenvolvendo um plano de ação. Olivia explicou os aspectos legais, me contou sobre os documentos necessários e sugeriu alguns ajustes à minha ideia original. Ao final da reunião, tínhamos um plano claro, passo a passo. Você vai precisar de um bom corretor de imóveis, disse Olivia, fechando o laptop. Posso recomendar Jonathan Mayfield. Ele é discreto e eficiente. Obrigada, anotei o nome. Tenho mais uma pergunta delicada. Olivia sorriu com cumplicidade. Sobre os netos. Sim, engoli em seco. Se o Edmund realmente nos proibir de vê-los. Já pensei nisso, disse ela, tirando outro documento da pasta. Existem várias abordagens. Primeiro, vocês podem manter contato através da escola. Participe de eventos abertos, concertos, competições esportivas. É improvável que o Edmund consiga proibir vocês de frequentar lugares públicos. Archie assentiu. Boa ideia. Em segundo lugar, continuou Olivia, você pode entrar em contato com a babá ou com os professores. Eles costumam se solidarizar com os avós nessas situações. E se isso for parar na justiça? Perguntou Archibald. Então vamos brigar, respondeu Olivia, confiante. Você não tem histórico de conflitos com seu filho, não tem problemas com álcool ou doenças mentais e está financeiramente estável. Tudo isso joga a seu favor, mas esperemos que não vá parar na justiça. Saímos do escritório de Olivia com uma sensação difícil de descrever. Era uma mistura de determinação, medo e uma expectativa estranha, quase emocionante. O plano era arriscado, mas viável e, o mais importante, era o nosso plano, a nossa decisão, não algo que Edmund nos impôs. Os próximos dias foram dedicados aos preparativos. Nos encontramos com o corretor imobiliário recomendado, Jonathan, que avaliou nossa casa ainda mais do que esperávamos. O mercado está aquecido agora, explicou ele. Principalmente para casas com personalidade e bons bairros, e a sua casa é simplesmente linda. Olhei para ela com gratidão. Era bom ouvir alguém valorizar nossa casa por algo além da metragem quadrada e do valor monetário. Com que rapidez você acha que podemos vendê-la? Perguntou Archie. Com o preço certo e uma boa apresentação, 1 mês, 2 no máximo, respondeu Jonathan, confiante. Sugiro começar com uma sessão de fotos profissional e um tour virtual. Isso atrairá mais compradores em potencial. Assim começou o processo de venda da nossa casa. Um fotógrafo, uma empresa de limpeza, reorganizando os móveis para mostrar os cômodos da melhor forma possível. Mergulhamos em um turbilhão de atividades que nos ajudou a não pensar na dolorosa realidade do que estava acontecendo. Edmund ligava quase todos os dias para perguntar sobre o nosso progresso. Seu entusiasmo era quase infantil, e eu pensava com amargura em como ele teria ficado feliz se tivesse simplesmente se oferecido para nos ajudar na mudança, em vez de nos chantagear por dinheiro. Como está a casa? Ele perguntava.
Já tem algum comprador interessado? Está tudo indo conforme o planejado, eu respondia cautelosamente. O Jonathan disse que há muito interesse. Ótimo, mãe, ele parecia tão satisfeito. Já discuti os detalhes com o banco. Assim que o dinheiro estiver em mãos, podemos fechar o negócio. Não lembrei de que ainda não havíamos discutido quanto lhe daríamos. Ele parecia presumir que ficaria com a maior parte. Paralelamente à venda da casa, Archie e eu, seguindo nosso plano, começamos a procurar um novo lugar para morar, não um apartamento pequeno como Edmund esperava, mas um aconchegante chalé de 2 andares em um bairro tranquilo nos arredores de Fresno. A casa era menor que a atual, mas ainda espaçosa, com um pequeno jardim e uma varanda. Tem certeza de que quer este? Perguntou Archie enquanto olhávamos o chalé pela segunda vez. É caro. Tenho certeza, concordei. Tem tudo o que precisamos: seu escritório, minha cozinha, um quarto de hóspedes gaguejei. Para os netos, se eles um dia vierem. Archie colocou substituído. Sistema, colocou o braço em volta dos meus ombros. Eles virão, mais cedo ou mais tarde. Descansei a cabeça em seu ombro, grata pelo seu otimismo. Archibald sempre acreditou no melhor, mesmo quando eu duvidava. Certa noite, cerca de 3 semanas após o início da venda, Jonathan ligou com boas notícias. Temos uma oferta, anunciou, e uma oferta muito generosa. A família Thornton está procurando uma casa como esta há mais de 1 ano. Quanto? Perguntou Archie, colocando o telefone no viva-voz. Jonathan mencionou um valor que me deixou sem fôlego. Era ainda mais do que esperávamos. Eles querem fechar o negócio rápido, continuou o corretor. Estão prontos para dar um sinal na semana que vem. O que você acha? Archie e eu trocamos olhares. De acordo com o nosso plano, uma venda rápida era a opção ideal. Estamos dentro, respondi. Quando podemos nos encontrar para assinar os papéis? Amanhã às 10 horas. Tudo bem? Mais do que bem. Depois de conversar com Jonathan, liguei imediatamente para Olivia para contar a novidade e esclarecer os próximos passos do nosso plano. Ótimo, disse ela. Amanhã terei todos os documentos necessários prontos. Assim que o contrato de venda for assinado, começaremos imediatamente a constituir um fundo educacional para seus netos. E a fundação beneficente? Perguntei. Já estou trabalhando nisso. Selecionei várias organizações que atendem aos seus critérios. Discutiremos os detalhes amanhã. A próxima ligação foi para o Edmund. Decidi contar a ele pessoalmente sobre a venda, em vez de esperar que ele ligasse com outra pergunta sobre o andamento do negócio. Mãe, ele pareceu surpreso, como sempre fazia quando eu ligava primeiro. Edmund, tenho boas notícias, eu disse, tentando soar natural. Estamos vendendo a casa. Os compradores ofereceram um ótimo preço e querem fechar o negócio rapidamente. Isso é fantástico, exclamou ele. Quando é a assinatura? Quando o dinheiro estará em nossas mãos? Nenhuma palavra sobre como meu pai e eu estávamos nos sentindo em relação à venda da casa onde morávamos há mais de 30 anos. Apenas sobre o dinheiro. Tudo deve ser finalizado em 2 semanas, respondi. Jonathan diz que o negócio está fechado e que os compradores são respeitáveis. Ótimo, mãe. Simplesmente ótimo, quase pude vê-lo esfregando as mãos. Você está indo muito bem. Você e o papai já encontraram um apartamento? Estamos trabalhando nisso, respondi evasivamente. Talvez eu possa ajudar. Tenho um corretor de imóveis especializado em moradias para, ele hesitou, idosos. Obrigado, mas daremos um jeito, o interrompi. Temos nosso próprio corretor de imóveis. Como você quiser, ele não insistiu. Escute, talvez você e o papai possam vir jantar aqui em casa neste fim de semana. As crianças sentem saudades. Quase ri dessa preocupação repentina. As crianças que supostamente sentiam nossa falta não nos viam há quase 3 meses. Adoraríamos, concordei, decidindo entrar na brincadeira.
Sábado. Ótimo. A Vivien vai cozinhar algo especial. Depois de conversar com meu filho, senti um vazio estranho. O plano estava indo bem, mas não havia alegria, apenas amargura ao perceber que meu filho nos via apenas como uma fonte de dinheiro. Archie entrou na sala. Está tudo bem? Sim, forcei um sorriso. Edmund nos convidou para jantar no sábado. Ele disse que as crianças sentem nossa falta. Archie bufou. Que conveniente. Eles não sentem sua falta há 3 meses, e agora sentem de repente. Exatamente, suspirei. Mas nós iremos. Temos que manter as aparências de que tudo está indo conforme o planejado. O jantar na casa de Edmund e Vivien foi um verdadeiro teste. Ambos irradiaram falsa simpatia, perguntaram sobre nossa futura casa e prometeram ajudar na mudança. Vivien até se ofereceu para levar algumas de nossas coisas antigas como lembrança. Aquela comoda ficaria ótima no nosso hall, comentou ela casualmente. Não caberia no seu pequeno apartamento. Sorri e assenti, escondendo meus verdadeiros sentimentos. Os gêmeos, Oliver e Amélia, foram o único ponto positivo da noite. Eles nos mostraram seus desenhos, nos contaram sobre a escola e nos abraçaram com tanta sinceridade que meu coração doeu. Olhei para eles, memorizando cada traço de seus rostos, cada gesto, sem saber quando os veria novamente depois que nosso plano fosse revelado. Vovó, a senhora vai morar longe? Perguntou Oliver, subindo no meu colo. Não muito longe, querido, acariciei sua cabeça. Ainda em Fresno. A gente vai te visitar, olhei rapidamente para Edmund, que fingia estar absorto na conversa com Archie. Claro que vai, respondi, torcendo para não estar mentindo. Quando você quiser. Os dias seguintes foram um turbilhão de formalidades legais e preparativos para a mudança. Archie e eu começamos a fazer as malas, decidindo o que levar para a nova casa, o que doar e o que jogar fora. Cada caixa, cada item, trazia lembranças. Você se lembra deste vaso? Perguntou Archie, segurando um vaso de cerâmica azul nas mãos. Você quebrou um igualzinho no dia em que nos mudamos. Comprei este para substituí-lo. Claro que me lembro, sorri. Você o trouxe para casa com uma aparência tão solene, como se fosse um diamante. Para mim, era, ele me beijou na têmpora. Seu sorriso naquele momento valeu todos os diamantes do mundo. Houve muitos momentos assim. Enquanto revivíamos nossos pertences, era como se estivéssemos revivendo nossa vida nesta casa, os brinquedos do Edmund, que eu não conseguia me obrigar a jogar fora quando ele cresceu, álbuns de fotos com imagens desbotadas, a coleção de discos de vinil do Archie, os meus livros de receitas com anotações nas margens. Podemos adiar isso, sugeriu Archie certa noite, ao me ver sentado no chão, cercado de fotos antigas. Contrate alguém para embalá-las. Balancei a cabeça. Não, eu quero fazer isso sozinho. Dizer adeus a tudo, a cada lembrança. Ele sentou-se ao meu lado e passou o braço em volta dos meus ombros. Você se arrepende da nossa decisão? Pensei um pouco. Não, respondi finalmente. Estou triste, mas não me arrependo. Esta casa é apenas um lugar. São as pessoas e os relacionamentos que importam. E nosso relacionamento com Edmund precisa mudar. Senão, vamos perdê-lo para sempre. Archie assentiu. Eu também acho. Mas ainda dói. Dói, concordei. Mas é necessário. O dia da assinatura de todos os documentos chegou mais cedo do que esperávamos. Primeiro, o fechamento oficial da venda da casa. Depois, a assinatura dos documentos para a compra do chalé que havíamos escolhido. E, finalmente, a parte mais importante, a reunião com Olivia para criar um fundo educacional para nossos netos e uma doação para uma fundação de caridade. Está tudo pronto, disse Olivia, entregando-nos pastas com documentos. O fundo educacional está em nome de Oliver e Amélia Fairmont. O dinheiro estará disponível apenas para pagar a educação deles, começando pela faculdade. Nem Edmund nem Vivien poderão acessá-lo ou alterar os termos sem o seu consentimento.
Excelente, eu disse, examinando os documentos. E quanto à caridade? Aqui, ela me entregou outra pasta. A Fundação Golden Age para Idosos. Eles trabalham para melhorar as condições de vida de aposentados solitários, organizam programas sociais e oferecem assistência jurídica. A doação será feita em seu nome, com a opção de contribuições anuais, caso decida continuar apoiando. Olhei para Archie, e ele assentiu. Essa é uma boa escolha, disse ele. Simbólica. Exatamente, concordei e assinei os documentos. Quando você planeja contar para o Edmund? Perguntou Olivia, guardando os papéis assinados. Depois que nos mudarmos, respondeu Archie. Vamos convidá-lo e Vivien para a festa de inauguração. Abrasão. Acho que será uma conversa interessante. Olivia sorriu com ar de quem sabe. Boa sorte, e lembre-se, não importa o que aconteça, tudo está legalmente correto. Edmund não poderá contestar nenhum desses documentos. Agradecemos e saímos do consultório com uma sensação difícil de descrever. Era uma mistura de alívio, ansiedade e uma expectativa estranha, quase dolorosa. A mudança estava marcada para a semana seguinte. Edmund ligava quase todos os dias para perguntar como as coisas estavam indo e se precisávamos de ajuda. Respondia evasivamente, sem entrar em detalhes. Está tudo sob controle, eu disse. Não se preocupe. Mas para onde vocês vão se mudar? Ele insistiu. Eu nem sei o endereço da sua nova casa. Vocês vão descobrir no devido tempo, respondi. Ainda não decidimos. Era mentira, mas necessária. O chalé já tinha sido comprado e a mudança tinha sido planejada nos mínimos detalhes. Não queríamos que Edmund descobrisse sobre a nossa nova casa com antecedência. Isso arruinaria o elemento surpresa, que era uma parte importante do nosso plano. O último dia na velha casa foi particularmente difícil. Archie e eu passamos por todos os cômodos, nos despedindo. Nossos passos ecoavam nos cômodos vazios, despojados de móveis e pertences pessoais. 32 anos, sussurrei, parada no meio da sala de estar. Moramos aqui há 32 anos. E foram maravilhosos, Archie me abraçou. Mas ainda temos muitos outros anos bons pela frente, em uma casa nova com novas memórias. Apertei-me contra ele, lutando contra as lágrimas. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Acho que estamos fazendo o que precisamos fazer, respondeu ele após uma pausa. A decisão certa nem sempre é a mais fácil ou a mais agradável. Assenti, sabendo que ele estava certo. Não estávamos fazendo isso por vingança ou desejo de punir Edmund, mas pela necessidade de mostrar a ele as consequências de suas ações. Às vezes, as lições precisam ser duras para serem aprendidas. No dia da mudança, uma equipe de mudança chegou. Eles carregaram nossos pertences no caminhão com rapidez e cuidado. Fiquei na varanda, observando nossa vida, embalada em caixas, desaparecer dentro do caminhão. Você está pronto? Perguntou Archie quando a última caixa foi carregada. Olhei para a casa uma última vez. O sol brincava nas janelas, como se estivesse piscando um adeus. Quantos nasceres do sol tínhamos visto dentro daquelas paredes? Quantos pores do sol tínhamos assistido da varanda com uma xícara de chá? Estou pronta, peguei a mão do meu marido e caminhamos até o carro. Nossa nova casa nos recebeu com silêncio e o cheiro de tinta fresca. Era menor que a antiga, mas aconchegante e iluminada, com janelas grandes e uma cozinha espaçosa. Archie e eu fomos de cômodo em cômodo, planejando onde colocar os móveis, discutindo onde pendurar os quadros e onde colocar as estantes. Seu escritório será aqui, eu disse, apontando para uma pequena sala com janelas com vista para o jardim. A luz é ótima de manhã. E o quarto das crianças? Perguntou Archie, abrindo a porta de um cômodo pequeno e iluminado. O quarto de hóspedes, corrigi. Mas sim, se os netos um dia vierem nos visitar. Ele me abraçou. Eles virão, com certeza. À noite, depois de desempacotar e guardar as coisas principais, sentamo-nos na varanda nova,
tomando chá e observando as estrelas. Vamos ligar para o Edmund amanhã? Perguntou Archie. Concordei. Amanhã. Vamos convidá-lo para a festa de inauguração da casa no sábado. Ele vai ficar furioso, comentou meu marido. Vai ficar, concordei. Mas talvez isso faça pensar. Olhei para o céu, onde pontos brilhantes de estrelas formavam padrões intrincados. Amanhã, um novo capítulo em nossas vidas começaria, um capítulo que poderia levar à reconciliação ou a um rompimento definitivo com nosso filho. Mas, acontecesse o que acontecesse, eu sabia de uma coisa: Archie e eu tínhamos feito tudo o que podíamos para preservar nossa dignidade e ensinar a Edmund uma importante lição de vida. O jogo havia começado e o fim estava próximo. A manhã de sábado estava excepcionalmente ensolarada e quente, como se a própria natureza estivesse abençoando a inauguração da nossa casa. Acordei cedo e imediatamente comecei a cozinhar. Hoje seria uma conversa difícil, e eu queria pelo menos que o ambiente fosse o mais confortável possível. Archie me ajudou na cozinha, cortando legumes para a salada enquanto eu preparava a carne para a caçarola. Trabalhamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Você está nervosa? Ele finalmente perguntou, arrumando os tomates em uma tábua de corte. Seria estranho não estar nervosa, respondi, tentando sorrir. Mas tenho certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Archie assentiu e apertou minha mão. Estou orgulhoso de você, B. Sabe, em 40 anos de casamento, sempre pensei em você como uma mulher forte. Mas agora eu vejo o quão forte você realmente é. Suas palavras me tocaram profundamente. Encostei-me ao meu marido, grata pelo apoio. Independentemente do que acontecesse hoje, eu tinha o Archie, e isso significava que tudo ficaria bem. Depois do café da manhã, nos ocupamos com os preparativos de última hora. Arrumei a mesa na sala de estar, usando nossa melhor porcelana, o conjunto da minha avó, que havíamos trazido da nossa antiga casa. Archie arrumou as cadeiras e verificou se o vinho estava gelado. Tudo deveria parecer uma festa familiar normal, embora ambos soubéssemos que seria tudo, menos um jantar comum. Às 14 horas, a campainha tocou. Respirei fundo, endireitei os ombros e fui atender. Parados na porta estavam Edmund e Vivien, ambos vestidos como se estivessem indo para uma reunião de negócios, e não para um jantar em família. Edmund vestia um terno formal, Vivien, um vestido elegante com um colar de pérolas no pescoço. Mãe, Edmund me abraçou com entusiasmo exagerado. Parabéns pela sua nova casa. Obrigada, querida, dei um passo para trás, deixando-os entrar. Entrem. Sintam-se em casa. Vivien olhou ao redor com uma surpresa mal disfarçada. Seu olhar percorreu o corredor espaçoso, os móveis, as pinturas nas paredes. Que escolha inesperada, Beatrice, disse ela com um sorriso forçado. Achamos que você escolheria algo mais compacto. Esta casa é perfeita para as nossas necessidades, respondi calmamente. Archie tem um escritório para trabalhar, e eu tenho uma cozinha espaçosa e um jardim. É claro que eu não conseguiria imaginar a vida sem um jardim. Edmund entrou na sala de estar, onde Archibald o esperava. Pai, disse ele, apertando a mão de Archie. Vocês se saíram muito bem. Sim, nós gostamos, meu marido assentiu. Uísque? Eu adoraria. Enquanto Archie servia as bebidas, notei Edmund lançando olhares apreciativos ao redor da sala. Seu rosto era uma mistura de surpresa e preocupação. Ele claramente não esperava que escolhêssemos uma casa assim. Onde estão as crianças? Perguntei, arrumando os aperitivos na mesa. Com a babá, respondeu Vivien rapidamente. A Amélia está um pouco resfriada, então decidimos não arriscar. Reprimi um suspiro de decepção. Então, Edmund não queria as crianças presentes quando falássemos de dinheiro. Era previsível, mas ainda assim triste. Que pena, eu disse. Fiz biscoitos para eles. Da próxima vez, Edmund me dispensou e tomou um gole de uísque. Então, como foi a mudança?
Você conseguiu resolver toda a papelada? Sim, está tudo bem, respondeu Archie. Jonathan acabou se revelando um corretor imobiliário muito eficiente. Ótimo, Edmund pousou o copo e foi direto ao ponto. Então, o dinheiro está na conta? Troquei olhares com Archie. O momento da verdade havia chegado mais cedo do que havíamos planejado, mas talvez fosse melhor assim. Por que adiar o inevitável? Sim, todo o dinheiro da venda da casa já foi recebido, confirmei. Mas, Edmund, antes de continuarmos, vamos almoçar. Passei a manhã cozinhando. Claro, mãe, disse ele, fazendo um esforço visível para esconder a impaciência. Como quiser. O almoço foi tenso. Edmund e Vivien conversaram um pouco, perguntando sobre os vizinhos e nossos planos para a casa, mas eu percebi que eles estavam com a mente em outro lugar. Tinham vindo pelo dinheiro e lutavam para conter a impaciência. Finalmente, quando a sobremesa terminou, Edmund recostou-se na cadeira e olhou diretamente para mim. Então, mãe, acho que está na hora de discutirmos questões financeiras. Ele sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. O banco está aguardando a confirmação dos fundos para a hipoteca. Enxuguei os lábios com um guardanapo, dobrei-o cuidadosamente e coloquei-o ao lado do prato. Sim, está na hora, concordei. Vamos para a sala. É mais confortável conversar lá. Fomos para a aconchegante sala de estar com grandes janelas com vista para o jardim. Sentei-me em uma poltrona, e Archibald ficou atrás de mim, colocando a mão no meu ombro em um gesto de apoio. Edmund e Vivien se acomodaram no sofá à nossa frente. Como você sabe, comecei, vendemos nossa casa por um preço muito bom, mais alto do que esperávamos inicialmente. Edmund assentiu, entusiasmado. Sim, Jonathan mencionou. Que ótimo! Significa que teremos o suficiente para a entrada e as reformas da casa nova. Notei Vivien cutucá-lo de leve com o cotovelo, aparentemente achando que suas palavras foram muito diretas. Edmund, continuei, antes de entrarmos em detalhes, quero te lembrar como essa conversa sobre a venda da casa começou. Você veio até nós com um ultimato. Você disse, você está velho. Por que precisa de uma casa como esta? Venda e nos dê o dinheiro, ou você não verá seus netos novamente. O rosto de Edmund ficou levemente vermelho. Mãe, eu fiquei chateado. Você sabe que eu não quis dizer isso. Foi exatamente isso que você quis dizer, eu disse com firmeza. E essas palavras me fizeram pensar seriamente em você, na nossa família, em como nós a criamos. Edmund se remexeu desconfortavelmente no sofá, claramente se sentindo incomodado. Não vamos ficar remoendo o passado. O que importa é que todos concordamos agora que vender a casa foi a decisão certa. Concordamos, assenti. Mas, quando se trata do que fazer com o dinheiro, receio que nossas opiniões sejam diferentes. Vivien se inclinou para a frente, estreitando os olhos. O que você quer dizer, Beatrice? Olhei diretamente para ela, sem desviar o olhar. Quero dizer que o dinheiro da venda da casa já foi alocado, e não da forma como você esperava. O quê? Edmund endireitou-se. Como assim, alocado? Onde? Respirei fundo, sentindo os dedos de Archie apertarem meu ombro. Primeiro, parte do dinheiro foi para comprar esta casa, eu disse, gesticulando ao redor da sala de estar. Custou mais do que planejamos, mas acho que valeu a pena. Mas, começou Edmund, mas levantei a mão para interrompê-lo. Deixe-me terminar. Segundo, uma quantia significativa foi destinada a um fundo de educação para Oliver e Amélia. Esse dinheiro só estará disponível para pagar a educação deles, começando pela faculdade. Nem você nem Vivien poderão usá-lo para qualquer outro propósito. O rosto de Edmund ficou vermelho. Você não tinha o direito de decidir isso por nós. Eles são nossos filhos, e nós somos os responsáveis por eles. E, finalmente, continuei, ignorando suas objeções, o valor restante foi doado ao Fundo de Caridade da Era de Ouro para Idosos.
Eles fazem um trabalho maravilhoso ajudando aqueles que estão na terceira idade e não têm família para sustentá-los. Um silêncio ensurdecedor pairou na sala. Edmund olhou para mim como se não acreditasse no que ouvia. Vivian empalideceu, apertando a bolsa convulsivamente com os dedos. Você doou todo o dinheiro para a caridade? Edmund finalmente conseguiu dizer. Em vez de ajudar seu próprio filho? Não tudo, corrigi. Como eu disse, parte foi para casa, e parte foi para um fundo educacional para seus filhos. Isso também está ajudando você, só que não da maneira que você esperava. Edmund se levantou de um salto, o rosto contorcido de raiva. Você tem noção do que fez? Gritou. Quase fechamos o negócio da casa. O banco está aguardando a confirmação da entrada. Podemos perder o sinal. Esse é o seu problema, respondeu Archibald calmamente. Você não deveria ter contado com dinheiro que não lhe pertence. Vivian também se levantou, com os olhos brilhando. Você fez isso de propósito, não é? Sibilou ela. Isso é vingança por Edmund ter ousado pedir sua ajuda. Pedir? Sorri sombriamente. Chantagem é uma palavra mais precisa. Me dê o dinheiro, ou você nunca mais verá seus netos. Isso não é um pedido, Vivian. É uma ameaça. Você entendeu tudo errado, exclamou Edmund. Eu jamais a proibiria de ver as crianças. Sério? Archie ergueu uma sobrancelha. Achei que você tinha sido bem claro. Edmund passou a mão pelos cabelos, claramente tentando se controlar. Escute, todos nós nos empolgamos um pouco naquela época. Vamos esquecer isso e pensar em como resolver a situação. Talvez haja uma maneira de realocar os fundos, retirar a doação. Impossível, eu disse com firmeza. Todos os documentos foram assinados. Os fundos foram transferidos. É irreversível. Você não poderia ter feito isso, Edmund explodiu novamente. Você deveria ter conversado comigo. Sou seu filho, pelo amor de Deus. Sim, você é meu filho, olhei-o diretamente nos olhos. E é exatamente por isso que eu não podia deixar você continuar achando que chantagem e manipulação são formas aceitáveis de se comunicar com seus pais. Vivian afundou-se no sofá, o rosto uma mistura de choque e raiva. Sabe de uma coisa, disse ela em tom gélido. Sempre achei que você, Beatrice, tinha uma opinião muito alta de si mesma. Você está sempre criticando nossas decisões, sempre achando que sabe mais. Mas isso passa dos limites. Nunca critiquei suas decisões, Vivian, respondi. Pelo contrário, sempre tentei respeitar sua autonomia como pais, mesmo quando você limitou nosso contato com nossos netos. Isso não é verdade, exclamou ela. Sempre acolhemos com satisfação seu envolvimento na vida das crianças. Archibald bufou. 3 visitas no último ano, Vivian. 3, e todas as vezes havia alguma desculpa para as crianças não estarem lá, ou para passarmos muito pouco tempo com elas. As crianças têm agendas lotadas, ela retrucou. Nem tudo gira em torno de você. Edmund, que andava de um lado para o outro na sala, parou de repente na minha frente. Devolve o dinheiro, mãe, exigiu. Ligue para aquela maldita fundação e diga que você mudou de ideia. Eles não podem recusar, exigiu Edmund. Eles podem, e farão, respondi calmamente. A doação é legalmente incontestável. Olivia Rigatti é uma excelente advogada. Olivia Rigatti, Edmund fez uma pausa. Você contratou um advogado? Claro, interrompeu Archie. Depois do seu ultimato, decidimos que a proteção legal não faria mal. Edmund afundou no sofá ao lado de Vivian, de repente parecendo cansado e envelhecido. Não acredito nisso, murmurou. Seus próprios pais. Você sabia que esta casa era a nossa única chance de nos mudarmos para um bom bairro? Continuou ele. Para as crianças, para o futuro delas. Não se trata do bairro, balancei a cabeça. Trata-se de prestígio.
Trata-se do desejo da Vivien de morar perto dos Petons para que eles finalmente a aceitem como uma deles. Vivien sentou-se, com os olhos brilhando. Não ouse falar de mim desse jeito. Você não sabe nada sobre a minha família. Eu sei o suficiente, respondi. Sei que, desde o seu casamento, você vem tentando provar aos seus pais que fez a escolha certa ao se casar com Edmund. Sei que eles não acham que ele seja bem-sucedido o suficiente para a filha deles. E sei que esta casa em um bairro prestigiado foi a sua maneira de obter a aprovação deles. A sala mergulhou num silêncio pesado. Edmund olhava para o chão. Vivien encerrou os punhos, e Archie e eu aguardamos a reação deles. Como você pôde? Edmundo finalmente disse, erguendo os olhos. Como pôde fazer isso com seu único filho? Como você pôde chantagear seus próprios pais? Retrucou Archie. Como pôde usar nossos netos como moeda de troca? Não foi isso que eu quis dizer, exclamou Edmund. Só queria que você entendesse o quanto isso é importante para nós. Não, Edmund, balancei a cabeça. É exatamente isso que você quis dizer. Você queria nos forçar a fazer o que era melhor para você, usando o que temos de mais precioso, nossos netos. Isso é pura manipulação. Vivien se levantou, ajeitando o vestido. Vamos, Edmund, disse ela friamente. Não há mais nada para fazermos aqui. Edmund não se mexeu. Vocês têm alguma ideia do que vou dizer ao banco? Perguntou, olhando para nós. Como vou explicar por que, de repente, não temos dinheiro para a entrada? A verdade, sugeriu Archie. Que você estava contando com dinheiro que não era seu e calculou mal. Edmund, vamos, disse Vivien com mais insistência, puxando pela manga. Ele se levantou lentamente, o rosto uma máscara de fúria fria. Você vai se arrepender disso, disse ele baixinho. Vocês dois vão. Você está nos ameaçando? Archie deu mais um passo à frente. Coloquei a mão no ombro do meu marido para detê-lo. Edmund, eu disse calmamente, eu entendo que você esteja com raiva agora. É natural. Mas quando a sua raiva passar, pense no que aconteceu. Pense em como você nos tratou. Pense no que você está ensinando aos seus filhos com o seu exemplo. Não ouse me dar sermão, ele retrucou. Não depois do que você fez. Fizemos o que achamos certo, respondi. O dinheiro para a educação dos seus filhos é a nossa contribuição para o futuro deles. Uma contribuição real, não comprar uma casa num bairro nobre. E a caridade? Perguntou Vivien, sarcástica. Isso também é uma contribuição para o futuro? É uma lição, respondeu Archie simplesmente. Uma lição para Edmund, para você e, quem sabe, um dia para Oliver e Amélia. Uma lição de que dinheiro não é tudo na vida e que respeito pelos mais velhos não se resume a palavras vazias. Edmund riu amargamente. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Você me ensinou uma lição. Está satisfeito? E agora? Acha que vamos esquecer tudo e ser uma família feliz? Não, balancei a cabeça. Acho que vai levar tempo para as feridas cicatrizarem. Mas espero que um dia você entenda por que fizemos o que fizemos. Não conte com isso, bufou Vivien, indo em direção à porta. E não espere ver as crianças tão cedo. Edmund a seguiu, mas parou na porta e se virou. Sabe o que é irônico? Disse ele com um sorriso amargo. Você sempre me ensinou que a família é a coisa mais importante, que é preciso fazer sacrifícios por ela. E agora, quando pedi ajuda, você escolheu dar o dinheiro para estranhos em vez de para mim. Nós não nos recusamos a ajudar você, Edmund, eu disse baixinho. Nós nos recusamos a ser seu caixa eletrônico. Há uma diferença. Ele balançou a cabeça e saiu, batendo a porta com tanta força que o vidro estremeceu. Archie e eu ficamos parados no meio da sala, atordoados e emocionalmente esgotados. O silêncio que se seguiu à partida de Edmund e Vivien pareceu ensurdecedor. Bem, é isso, disse Archie finalmente, afundando-se numa poltrona. Conseguimos.
Assenti, incapaz de falar. Em teoria, tudo tinha corrido como planejamos. Tínhamos dito o que queríamos dizer. Tínhamos deixado claro para Edmund que seu comportamento era inaceitável. Mas por que isso pesava tanto no meu coração? Você está bem? Perguntou Archie, olhando para mim com preocupação. Não, respondi honestamente. Mas estarei. Só preciso de um tempo. Ele se levantou e me abraçou. Fizemos a coisa certa, B. Edmund precisava aprender essa lição. Eu sei, disse eu, me apertando contra seu peito. Mas o preço foi mais alto do que eu esperava. Os netos, ele adivinhou. Sim, sussurrei. Vivia e não estava brincando. A gente pode ficar sem vê-los por um bom tempo. Archie suspirou. Talvez. Mas acredito que Edmund vai mudar de ideia. Talvez não imediatamente, mas com o tempo. Eu queria acreditar nele, mas dúvidas me corroíam a alma. Nos olhos de Edmund, eu via não apenas raiva, mas também uma mágoa profunda, quase uma traição. Será que ele algum dia conseguiria nos perdoar? E, mais importante, seria capaz de aprender com o que havia acontecido? Espero que não tenhamos cometido um erro, eu disse, me afastando e enxugando lágrimas indesejadas. Mesmo que estivéssemos errados, respondeu Archie, fizemos o que tínhamos que fazer. Às vezes, na vida, não há soluções perfeitas, apenas escolhas entre diferentes tipos de erros. Assenti, compreendendo a profunda verdade em suas palavras. Tínhamos feito uma escolha com base em nossos valores e crenças. Agora, tudo o que restava era viver com as consequências dessa escolha. Passamos o resto do dia limpando a bagunça da comemoração fracassada. Empilhei a louça em silêncio enquanto Archie tirava o lixo. Estávamos ambos perdidos em pensamentos, tentando processar o que tinha acontecido. À noite, sentado na varanda da nossa nova casa, observando o pôr do sol, não conseguia parar de pensar nas relações complexas e confusas entre pais e filhos. Amor misturado com decepção, esperança minada pela realidade, o desejo por algo melhor distorcido pelo egoísmo. No que você está pensando? Perguntou Archie, sentando-se ao meu lado. Edmund, respondi honestamente, como ele mudou e se alguma coisa mudará depois de hoje. Archie pegou minha mão. Aconteça o que acontecer, vamos superar isso, B, juntos, como sempre. Apertei sua mão, encontrando conforto em sua presença. Seja lá o que o futuro reservasse, eu tinha Archibald, meu farol no mar tempestuoso da vida. Ouvi uma batida repentina na porta. Archie e eu nos entreolhamos, imaginando quem poderia ser. Será que Edmund já tinha voltado? Archie foi atender, e eu continuei sentada, sentindo meu coração disparar. 1 minuto depois, ele voltou com um envelope nas mãos. É a correspondência, explicou. Da Olivia. Abri o envelope. Dentro havia um bilhete curto e uma fotografia. A foto mostrava Oliver e Amélia em um show da escola, ambos sorrindo para a câmera e segurando algum tipo de prêmio. Achei que você gostaria de ver seus netos, dizia o bilhete. Isto é do concerto de primavera. Sou amiga da professora de música deles. Se quiser, posso marcar sua presença no próximo evento. Olivia. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Um gesto tão simples, mas tão significativo. A Olivia sabia que poderíamos perder o contato com nossos netos, então preparou este presentinho para nós com antecedência. Ela pensou em tudo, sussurrei, mostrando o bilhete para Archie. Ele sorriu ao olhar a foto. Oliver se parece tanto com você, comentou. Os mesmos olhos. Assenti, incapaz de falar. De repente, a perspectiva de não ver nossos netos se tornou tão real, tão dolorosa, que eu mal conseguia respirar. Vamos lutar, disse Archie com firmeza, como se lesse minha mente. Se Edmund realmente nos proibir de vê-los, daremos um jeito. Pela escola, pelos amigos, pelos tribunais, se necessário. Descansei a cabeça em seu ombro, olhando para os rostos dos meus netos na fotografia. Sim,
lutaremos, não por teimosia ou orgulho, mas por amor. Porque, apesar de tudo que aconteceu, apesar de todos os erros e mágoas, o amor permanece, complicado, às vezes doloroso, mas real. E talvez um dia esse amor nos ajude a encontrar o caminho de volta uns para os outros. 6 meses passaram despercebidos. O outono deu lugar ao inverno, o inverno deu lugar à primavera, e agora os jardins de Fresno estavam novamente repletos de cores. Nossa nova casa aos poucos se enchia de vida e memórias, embora algumas feridas ainda estivessem abertas. Fiquei na varanda, regando os gerânios que havia plantado em vasos 2 meses antes. As flores eram um deleite para os olhos com suas cores vibrantes, escarlate intenso, rosa suave e lilás. Jardinagem sempre foi um hobby meu, mas na minha nova casa, tornou-se uma verdadeira paixão. Talvez fosse porque eu estava tentando preencher o vazio deixado pelo meu término com Edmund. Archibald espiou pela porta, segurando um envelope nas mãos. Você tem uma carta. Limpei as mãos no avental e peguei o envelope. A letra era desconhecida. O endereço estava escrito com capricho, sem remetente. Dentro, havia um cartão postal com uma foto da praia e um bilhete curto. Vovó, sentimos sua falta. Até breve, Oliver e Amélia. Meu coração doía de ternura e saudade. Tínhamos visto nossos netos apenas 2 vezes nos últimos 6 meses, ambas em eventos escolares para os quais a professora de música da Olivia, uma amiga nossa, nos convidou secretamente. Edmund provavelmente não sabia desses encontros. Sentamos na última fileira, assistindo Oliver tocar piano e Amélia cantar no coral. Depois dos shows, eles correram até nós, nos abraçaram e rapidamente nos contaram sobre suas vidas antes que Vivien percebesse e os levasse embora. Das crianças, Archie adivinhou, olhando para o meu rosto. Entreguei-lhe o cartão em silêncio. Ele leu e seu olhar se suavizou. É um bom sinal, B. Eles se lembram da gente. Sim, mas até breve? O que isso significa? Edmund não vai deixar que nos vejam, e o ano letivo acabou. Não haverá mais shows. Archie deu de ombros. Talvez o Edmund tenha amolecido. Ou talvez as crianças tenham decidido escrever sem o conhecimento dele. Balancei a cabeça, sem saber o que pensar. Edmund não tinha entrado em contato desde nossa última conversa. Tentamos ligar para ele várias vezes, mas ele não atendeu. Certa vez, Vivien atendeu o telefone, mas, ao ouvir minha voz, desligou imediatamente. As crianças não podem ter enviado o cartão elas mesmas, raciocinei. Elas só têm 8 anos. Alguém deve tê-las ajudado. Talvez a babá, sugeriu Archie. Ou o próprio Edmund. A ideia de que meu filho pudesse estar secretamente incentivando as crianças a se comunicarem conosco era ao mesmo tempo encorajadora e perturbadora. Eu não queria criar muitas esperanças só para me decepcionar novamente. Vamos ver, disse finalmente, guardando cuidadosamente o cartão no bolso do avental. Não vamos nos precipitar. A vida na nova casa gradualmente se acalmou. Archie montou um escritório no térreo, onde passou a maior parte do tempo trabalhando em suas memórias sobre sua carreira como professor. Eu cuidava do jardim, experimentava novas receitas e me inscrevia em aulas de pintura no centro comunitário local. Conhecemos nossos vizinhos, a maioria aposentados como nós, e até criamos um pequeno clube do livro que se reunia a cada 2 semanas. Parecia que a vida estava de volta aos trilhos. Mas a sombra do meu conflito com Edmund lançava uma sombra sobre os momentos mais brilhantes. Muitas vezes eu me pegava contando algo para Archie e pensando que deveria contar para Edmund, e então me lembrava com tristeza de que não estávamos mais nos falando. Num desses dias, quando eu estava com muita saudade do meu filho e dos meus netos, o telefone tocou. Atendi sem olhar o identificador de chamadas. Olá, mãe, a voz de Edmund soou incerta, quase tímida. Sou eu. Afundei numa cadeira, minhas pernas de repente parecendo gelatina. Edmund, sussurrei. Como vai? Tudo bem, ele fez uma pausa. Escute, eu queria perguntar.
As crianças querem muito te visitar. Podemos. Talvez neste fim de semana. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Depois de 6 meses de silêncio, Edmund ligou para marcar um encontro com os netos. Claro, respondi apressadamente, com medo de que ele mudasse de ideia. Quando quiser. Teremos o maior prazer. Certo, ele fez outra pausa. Sábado, então? Por volta das 2. Ótimo. Vou fazer uma torta de maçã. O Oliver adora. Sim, ele adora. Um toque de calor brilhou em sua voz. Vejo você no sábado, então. Ele desligou, e eu fiquei ali, com o telefone na mão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Quando Archie voltou da loja, eu ainda estava em um leve estado de choque. O que houve? O Edmund ligou, eu disse. Ele vai trazer as crianças no sábado. Archie deixou cair a sacola de compras. O quê? O Edmund, o nosso Edmund? Assenti, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Ele mesmo sugeriu. Disse que as crianças queriam vir nos ver. Isso é inesperado, Archie coçou o queixo. Como ele soou? Incerto, quase envergonhado, diferente de si mesmo. Discutimos longamente os possíveis motivos da decisão repentina de Edmund de retomar o relacionamento. Talvez os filhos tivessem sido tão insistentes que ele não conseguiu recusar, ou algo tivesse acontecido para mudar sua perspectiva sobre a situação. De qualquer forma, decidimos não perguntar diretamente a ele, mas simplesmente aproveitar a oportunidade de ver nossos netos. O sábado chegou rápido demais e dolorosamente lento. Levantei de madrugada para preparar tudo. Assei não só uma torta de maçã, mas também biscoitos de chocolate e tortas de carne, que o Archie tanto adorava. A casa brilhava de limpeza. Vasos continham flores frescas do jardim. E o quarto das crianças, que mobiliamos no segundo andar, estava cheio de brinquedos e livros novos. Exatamente às 2 da tarde, a campainha tocou. Respirei fundo, endireitei os ombros e fui abrir a porta, sentindo o coração disparar. Edmund estava parado na porta, segurando Oliver e Amélia pela mão. Quando as crianças me viram, correram e me abraçaram, gritando de alegria: "Vovó, sentimos tanto a sua falta." Eu também senti saudades de vocês, meus queridos, eu disse, abraçando-os e sentindo um nó na garganta. Como vocês cresceram. Edmund ficou um pouco afastado, trocando o peso do corpo de um pé para o outro. Parecia cansado e um pouco abatido, como se tivesse passado por momentos difíceis. Olá, mãe, disse ele finalmente. Podemos entrar? Claro, dei um passo para o lado para deixá-los entrar. O Archie está na sala. Ele vai ficar feliz em ver você. As crianças correram imediatamente para o avô, enquanto Edmund e eu ficamos no corredor, sem saber como começar a conversa. Bela casa, disse ele finalmente, olhando ao redor. Aconchegante. Obrigada, tentei sorrir. Nós gostamos. Escuta, mãe, ele respirou fundo, como se estivesse decidindo alguma coisa. Quero me desculpar pela forma como me comportei, pelo ultimato, por tudo. Foi errado. Olhei para ele, sem acreditar no que ouvia. Edmund, meu filho orgulhoso, que nunca admitira seus erros, estava parado na minha frente, pedindo desculpas. O que aconteceu, Edmund? Perguntei baixinho. Por que agora? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre revelava seu nervosismo. Muito. Vivien e eu temos tido problemas. Problemas sérios. Depois daquela conversa com você, ela ficou furiosa. Ela me culpou por não conseguir te convencer a nos dar o dinheiro. Quase nos divorciamos. Sinto muito, eu disse com sinceridade. Não se desculpe, ele deu um sorriso fraco. Foi bom para nós. Fizemos terapia familiar. Reavaliamos muitas coisas. E eu percebi o quão terrível eu fui com você e com o papai. Fomos para a cozinha, onde me servi de chá.
Edmund ficou sentado, olhando para a xícara, como se estivesse organizando os pensamentos. Sabe, depois da nossa última conversa, fiquei furioso, continuou. Achei que você tinha me traído. Eu disse a Vivian que nunca mais queria te ver. Mas aí o Oliver perguntou por que não visitávamos mais a vovó e o vovô. E eu não consegui responder. Não consegui dizer porque a vovó não nos deu dinheiro para casa. Parecia tão mesquinho. Escutei em silêncio, dando-lhe a chance de falar. E então, no trabalho, ele sorriu sombriamente, me deparei com uma situação semelhante. Um dos meus clientes estava chantageando o pai, ameaçando proibi-lo de ver os netos se não lhe transferisse o negócio. E eu olhei para aquele homem e pensei, que filho horrível. E então percebi que eu tinha feito a mesma coisa. Ele olhou para cima, e vi remorso sincero em seus olhos. Estou envergonhado, mãe. Realmente envergonhado. Não sei se você e o papai algum dia conseguirão me perdoar, mas queria que soubesse que entendo o quanto eu estava errado. Estendi a mão e apertei a dele. Nós já te perdoamos, Edmund. No momento em que você ligou e disse que traria as crianças. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas ele piscou rapidamente para afastá-las. Obrigado, sussurrou. Eu não mereço pais como vocês. Você ama, eu disse com firmeza. Você é nosso filho, e nós te amamos, não importa o que aconteça. Ouviam-se risos de crianças e a voz de Archie vindos da sala de estar. Edmund virou-se na direção do som e sorriu. Eles sentiram sua falta, disse ele. Ficaram perguntando quando iríamos para a casa dos vovós. Até te mandaram um cartão em segredo. Entendi, assenti. Foi muito tocante. Eles insistiram. Mandaram a babá levá-los ao correio, ele balançou a cabeça. Teimosos, igualzinho à avó. Ri, sentindo a tensão entre nós se dissipar gradualmente. E a casa? Perguntei cautelosamente. Aquela no bairro Nobre? Edmund acenou com a mão. Esqueça. Foi ideia da Vivian, ou melhor, dos pais dela. Eles sempre acharam que não estávamos à altura do nosso status. Mas depois de tudo o que aconteceu, percebi que não queria me endividar muito por causa de um endereço de prestígio. Ficamos no nosso apartamento e o reformamos. Acabou que tínhamos bastante espaço. A Vivian concordou? Não de imediato, admitiu ele. Mas, como eu disse, repensamos muitas coisas. Ela também mudou. Pensa menos no que os pais vão dizer e mais no que é realmente importante para nós e para as crianças. Juntamo-nos a Archie e aos netos na sala de estar. Oliver contava com entusiasmo ao avô sobre os seus sucessos no xadrez, enquanto Amélia folheava um livro ilustrado que Archie tirara da sua coleção para ela. Vovó, exclamou Amélia ao me ver, o vovô disse que a senhora tem um jardim de verdade. Posso vê-lo? Claro, querida, eu disse, estendendo a mão para ela. Venha, vou te mostrar minhas rosas. O dia inteiro transcorreu em um clima de reencontro cauteloso, mas sincero. Tomamos chá com bolo, jogamos jogos de tabuleiro e Archie leu em voz alta para as crianças. Edmund estava um pouco distante no início, mas aos poucos foi se animando, participando da conversa e até brincando com o pai, como nos bons velhos tempos. Quando chegou a hora do jantar, pus a mesa na sala de jantar. Nada de especial, frango assado, legumes, purê de batatas, mas tudo preparado com carinho. Sentamo-nos à mesa como uma família de verdade, embora eu sentisse uma leve tensão no ar. Muita coisa já tinha sido dita e feita para que tudo voltasse ao normal em um dia. Vovó, a senhora me ensina a fazer um bolo desses? Perguntou Amélia, devorando a sobremesa. Claro, querida, sorri. Da próxima vez, faremos juntas. Então, vai ter uma próxima vez? Perguntou Oliver esperançoso, olhando de mim para o pai. Edmund me encarou e assentiu. Claro que vai ter. Se a vovó e o vovô não se importarem, podemos vir sábado sim, sábado não. Estamos todos a favor, respondeu Archie, e vi seus olhos brilharem.
Ele também lutava para conter as emoções. Depois do jantar, as crianças me ajudaram a tirar a mesa, e Edmund e Archie saíram para a varanda. Pela janela, eu podia vê-los lado a lado, observando o pôr do sol e conversando baixinho, pai e filho, tentando consertar um relacionamento rompido. Na hora de nos despedirmos, as crianças não queriam ir embora. Elas nos abraçaram, prometeram voltar logo e nos pediram para ligar para elas antes de dormir. Voltaremos em 2 semanas, prometeu Edmund enquanto as conduzia até o carro. E obrigado por hoje. Obrigada, respondi, parada na varanda ao lado de Archie. Por trazer as crianças, por decidir dar o primeiro passo. Ele assentiu, visivelmente envergonhado com minhas palavras, e entrou no carro. Archie e eu acenamos até o carro desaparecer na curva. Bem, disse Archie, colocando o braço em volta dos meus ombros, parece que o gelo está quebrando. Sim, respondi, aconchegando-me mais perto dele. Mas isso é só o começo. Ainda temos muito trabalho pela frente. Voltamos para casa, que parecia especialmente vazia e silenciosa depois da visita dos nossos netos. Recolhi a louça, pensando no dia de hoje e nas mudanças que haviam ocorrido nos últimos 6 meses. Mais tarde, enquanto Archie e eu estávamos sentados na varanda observando as estrelas, finalmente expressei o pensamento que estava me incomodando. Sabe, eu fico pensando, valeu a pena? Toda essa história de vender a casa, o dinheiro, a separação. Poderíamos ter simplesmente dado o dinheiro ao Edmund e evitado 6 meses de dor e separação. Archie balançou a cabeça, pensativo. Não, B. Se tivéssemos simplesmente dado o dinheiro a ele, nada teria mudado. Ele teria continuado a acreditar que podia nos manipular. Vivien teria continuado a pressioná-lo por mais e mais. Teríamos apenas adiado o conflito inevitável. Mas o preço foi tão alto, sussurrei. 6 meses sem nossos netos. Sim, o preço foi alto, concordou ele. Mas às vezes as lições mais importantes da vida têm o preço mais alto. Veja o Edmund hoje. Ele mudou. Ele mudou mesmo. E não porque lhe demos um sermão, mas porque ele passou a entender seus erros sozinho. Assenti, entendendo o ponto do meu marido. Se tivéssemos simplesmente cedido à chantagem de Edmund, o problema teria sido resolvido por um curto período, mas teria criado terreno fértil para novos conflitos mais sérios no futuro. Sabe o que eu percebi durante esse tempo? Perguntei, olhando para o céu estrelado. O verdadeiro valor não está numa casa, no dinheiro ou mesmo no conforto. O verdadeiro valor está no respeito próprio, na capacidade de viver em harmonia com a própria consciência, na capacidade de defender seus limites, mesmo que isso cause dor. E apaixonado, acrescentou Archie. Na capacidade de amar, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Sim, e apaixonado, concordei, apertando sua mão. Sem ela, nada mais faria sentido. Sentamos em silêncio aconchegante, aproveitando a noite quente e a companhia um do outro. Ainda havia um longo caminho pela frente para restaurar completamente meu relacionamento com Edmund, muitas conversas para ter, muitas feridas para curar. Mas hoje foi o primeiro passo, e isso me deu esperança. Pensei em como a vida é estranha. Às vezes, perdemos algo valioso, um lar, um relacionamento, ilusões, para ganhar algo mais importante. Sabedoria, respeito próprio, uma conexão genuína com entes queridos. Às vezes, precisamos passar pela dor e pela perda para aprender a apreciar o que realmente importa. No que você está pensando? Perguntou Archie, percebendo meu silêncio. Sobre como nossa antiga casa era apenas um prédio, respondi. Um verdadeiro lar é um lugar onde podemos ser nós mesmos, onde somos respeitados e amados por quem somos. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos reencontrando aquele verdadeiro lar. Não paredes, nem um teto sobre nossas cabeças, mas uma família. Archie me abraçou com mais força e continuamos a olhar as estrelas, apreciando o momento de paz após a tempestade. A vida continuou, abrindo um novo capítulo na história da nossa família, um capítulo que, apesar de todas as provações, prometia ser mais sincero,
mais profundo e mais real do que qualquer coisa que já existisse.